E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Gente, nós estamos no 12º capítulo, né? Chama A Palavra de Monteiro. Até o 10º capítulo nós vimos testemunhos de vida de médiuns que falharam. No 11º capítulo, no vídeo anterior, que vocês devem ter visto, eles entraram na senda dos doutrinadores. E existem vários tipos de doutrinadores. No caso do 11º capítulo, foi com relação a um dirigente de centro espírita. Tá bom? Esse é uma espécie de doutrinador. Aqui, chama-se, o 12º capítulo chama A Palavra de Monteiro. Nós vamos ver um outro tipo de doutrinador, tá bom? E esse eu vou falar assim, por experiência própria, porque é a minha função no Centro Espírita Égolo e Comito, de ser o doutrinador nas sessões mediúnicas, tá bom? Então vamos seguir em frente. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra mostrando agradável maneira de dizer, e continuou. Aqui é Monteiro falando já, tá? Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Gente, o que ele quer dizer aqui? Sempre quando vêm grandes líderes religiosos, a espiritualidade manda no nosso mundo para que nós temos um salto moral, uma evolução espiritual, tá? Foi o caso de Jesus Cristo, que eu já comentei com vocês, que Jesus ele não veio como um revolucionário, ele veio para nos ensinar a maneira mais reta de seguirmos dentro da fé em Deus, do amor, da caridade, né? Então ele veio para que a humanidade tivesse um salto moral. E realmente, né? Jesus Cristo, hoje nós somos cristãos, hoje nós seguimos os preceitos de Jesus. Jesus Cristo, gente, é o governador do nosso planeta. O salto moral que a gente tinha que dar era tão grande que nós tivemos a presença do nosso governador aqui, pessoalmente, né? Literalmente falando, para que nos dá essa mensagem que vai ficar para a nossa eternidade, tá bom? No caso de Kardec, a hora que também a espiritualidade julgou que o mundo estaria preparado para receber a mensagem dos espíritos, né? A mensagem espiritual, então mandaram Kardec para a gente. Se vocês forem comparar, o Espiritismo é uma religião totalmente nova, talvez a mais nova de todas, não digo a mais nova, mas uma das mais novas. 1857 foi quando lançou o Livro dos Espíritos. Então nós temos aí, 2024, nós temos 170 anos aproximadamente. Então é uma filosofia, uma doutrina nova, né? Em relação a muitas outras aí. Então, sempre quando eles mandam um mensageiro desse naipe, é para que que o mundo tenha um salto moral, né? Então aqui o Monteiro, ele falou, olha, se eu não estivesse aqui, eu iria questionar se realmente o Espiritismo chegou na hora certa. Continuou Monteiro, sim, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado. Aqui é André Luiz que questiona, né? Então aqui, gente, ó, no caso, o Monteiro já falou assim, que sempre quando a gente parte nas missões, a gente está com assim, uma vontade
muito grande de que tudo dê certo. Só que na hora que a gente vem para o corpo de carne, as tentações carnais são extremamente perigosas. E a gente tem que lutar ano a ano, mês a mês, semana a semana, dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, nós temos que estar lidando com essas tentações, porque o tempo todo nós temos influências magnéticas negativas. Então, se você está dirigindo, andando, enquanto você está dirigindo, passa inúmeros pensamentos na tua cabeça. Quantos pensamentos são bons e quantos pensamentos são maus? Quantos pensamentos são de amor e quantos pensamentos são críticos, né? Eu confesso que eu tenho muitos pensamentos críticos e me perco divagando nisso daí, entendeu? Então as tentações que nós temos, gente, são muito grandes. Mas nós temos que ficar lutando contra isso, orar e vigiar, né? Nós temos que lutar isso aí o tempo todo, né? Então vamos lá para a experiência de Monteiro. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios de cabeça que sentimento no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar quando o trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. O que acontece, gente? Quando a gente é doutrinado, no caso, eu vou dar o meu testemunho de vida aqui, tá bom? No caso, que nem o meu caso do doutrinador de sessões mediúnicas, nós temos sim que procurar estudar, procurar se aprofundar, para que quando nós formos questionados pelas entidades espirituais que os médiuns dão passagem, nós tenhamos argumentos para convencer de que a vida, eles estão partindo para uma nova vida espiritual dentro da eternidade, entendeu? Então não adianta simplesmente o espírito vir questionar e eu despachar ele. Bom, então vamos lá, eu vou explicar mais ou menos, rapidamente, o que é a sessão mediúnica. Por isso que eu sempre falo, lá no Centro Espírita, que eu convido todo mundo para que pelo menos vão para conhecer como que é uma sessão mediúnica, para entenderem o lado espiritual, né? Como que é o desencarne, como os desencarnes são complicados, né? Então vocês imaginem uma mesa onde existem várias pessoas ao redor dessa mesa sentadas. Então existem os médios de sustentação. O que é a sustentação, gente? São aqueles que fornecem os fluidos na hora que a gente está precisando deles. Existem os médios de psicografia, esses são a maioria dos conhecidos, tipo Chico Xavier, que escreveu diversos livros. Existem os médiuns de psicofonia, aqueles que dão as passagens para os nossos irmãos, sejam os nossos irmãos mais necessitados, sejam os espíritos de luz, sejam alguém da casa, seja alguém que desencarnou e não sabe, seja alguém que já desencarnou, já sabe, mas não quer sair do terra a terra, seja até um obsessor. E eu sou a pessoa que fico em pé, rodando a mesa inteira, fazendo atendimento, esclarecendo esses irmãos que dão passagem, tá bom? Então é isso que o doutrinador faz. E aqui vai o testemunho de vida do Monteiro. Não precisa esclarecer que também parti de nosso lar no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pôde dar o testemunho por quanto partimos quase juntos. Então, ele está lembrando do Belarmino, do capítulo passado, que ele encarnou praticamente junto com o Belarmino com a função de ser o dirigente do Centro Espírita e ele com a função de ser o dirigente da sessão mediúnica. O serviço era imenso.
Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho por quanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e, em intraduzível alegria, me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. Então, está aqui, ó. Médiuns de efeitos físicos são aqueles que são os, o que eu falei para você, que fornecem os fluidos na hora que nós precisamos, tá bom? Médiuns de psicografia, né? E os médiuns de incorporação, que é o de psicofonia que eu falei para vocês. E tamanho era o fascínio que o comércio que o invisível exercia sobre mim, que me distrai completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Gente, então aqui é o seguinte, olha, ele humilhava aqueles espíritos sofredores que chegavam até a gente, né? E não é assim. O doutrinador, por mais obsessor, por pior que seja o obsessor, por pior que seja aquele espírito que nós estejamos recebendo, nós temos que recebê-los com amor e com carinho. Por quê, gente? Ele tem que entender que a recepção com amor e carinho só irá seduzi-lo para que ele vá para a colônia espiritual, tomar novas lições e voltar a crescer moral e espiritualmente. Não adianta nada, gente, a gente querer humilhar um irmão infeliz que está dando passagem. Não podemos fazer isso como doutrinadores, entendeu? E foi aqui a falha que Monteiro teve, né? Que ele deixa bem claro que ele humilhava, que ele estudava a bel prazer para poder reduzir padres. Eu já atendi padres, já atendi pastores, já atendi maçons, entendeu? Já estou há vários anos na doutrinação. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório, estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso,
entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Aos demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Gente, então, você percebe que realmente, fora ele tinha a pressão, a profissão dele de comerciante, e ele devia fornecer mercadoria para muita gente, que ele não perturbava, ele mandava promissória para o pau, para a justiça, e não queria saber. Às vezes ele via que a pessoa realmente estava endividada, que estava precisando de um tempo para pagar a dívida, mas ele não perdoava. Então, você vê que realmente ele falhava também nesse quesito. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado do hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas seu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às faltas alheias. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive que suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. Imagine, irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Quer dizer, gente, olha só, vamos lá. Então ele falhou na missão de doutrinador, falhou na missão como o profissional, dentro da profissão dele, e a angina, quer dizer, ele teve um infarto fulminante. Muito bem, teve um infarto. Aí na hora que ele desencarnou, todos aqueles espíritos revoltados com a doutrinação dele, todos os que acompanharam a carreira dele, estavam lá para recebê-lo. Ele não se conformava e continuou no terra a terra. E continuou brigando, gritando. Ele fala aqui, vociferei, roguei, gritei, mas tive que suportar esse tormento por muito tempo. Então, a espiritualidade cobra sim, né? Você vai ficar no terra a terra enquanto você não entrar na faixa de entendimento. Muito bem. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, quer dizer, não se curaram, se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui, quer dizer, ele foi resgatado. Mesmo assim, sentia-me descontente. Ele questiona, eu não trabalhei como doutrinador nas sessões mediúnicas, eu merecia estar passando pelo que passei? Eu não fazia o esclarecimento dos desencarnados? Por que eu estou passando por isso? Mesmo já sendo resgatado, estando resgatado. Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito.
Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse de exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Olha aqui. A maneira simples e amorosa de chamar atenção pesada em cima dele. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou os momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude multou muitíssimo, entendeu? Aturdido com lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. Fim do capítulo. Olha, gente, que coisa... É tanta coisa maravilhosa que a gente vê em palavras simples. O que foi a crítica dela? Ele se entregou ao espiritismo dos homens. Ele não se entregou ao espiritismo de Jesus, ao espiritismo cristão. O espiritismo dos homens, gente, é aquele crítico em que você cai nas tentações, que você questiona tudo, que você o espiritismo da carne, é o espiritismo das tentações, é o espiritismo dos homens. O espiritismo de Jesus, gente, é o espiritismo do amor, da caridade, da bondade, é o espiritismo que a gente tem que procurar usar no dia a dia, né? Receber a todos com muito amor e carinho, mesmo sendo grandes inimigos, e tentar fazer com que a nossa missão seja cumprida da melhor maneira possível. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim no WhatsApp. Quem não tiver meu WhatsApp, que tiver alguém do Centro Espírita, pede o meu contato. Conversem comigo pelo WhatsApp que eu respondo com o máximo prazer. Entrem em contato pelo canal do YouTube. Conversem comigo no Centro Espírita, tá bom? Eu vou estar sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que tiver. Lembrando também que eu não edito o vídeo, então erros de leitura, tudo vai estar no vídeo aqui, tá bom? Curtam lá, compartilhem, inscrevam-se no canal e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis, para que a nossa querida doutrina, a nossa filosofia dos espíritos fique cada vez mais conhecida. Um abraço e até o próximo vídeo.